Menino salva filha de milionário que afogava em rio, e ele deu algo que valia mais que dinheiro. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma história incrível como essa. Vamos lá! Imagine a cena: uma pequena cidade do interior do Brasil, onde todos se conhecem e onde a rotina parece imutável. Pedro, um menino simples, com apenas 12 anos, tem uma vida tranquila e cheia de desafios, mas nunca imaginaria que um dia ele se tornaria o herói de uma história que mudaria sua vida e a de sua família para sempre. Você já parou para pensar até onde iria para salvar a vida de alguém? Ou até onde uma simples decisão pode transformar tudo? No coração dessa história, Pedro não pensou duas vezes. Durante uma tempestade violenta, o inesperado aconteceu. A filha do empresário mais rico da cidade, Sofia, se desequilibrou e caiu no rio. A correnteza forte a arrastava, e ninguém parecia ser capaz de fazer algo para salvá-la. Mas Pedro, mesmo com medo, não hesitou. Sem pensar nas consequências, ele correu para o rio, pulou nas águas turbulentas e nadou contra a correnteza, lutando com todas as suas forças. Não importava que ele fosse apenas um menino simples, sem recursos, sem habilidades especiais. O que importava era que, naquele momento, ele estava disposto a arriscar tudo para salvar aquela menina, alguém que nem conhecia. A cidade inteira observava em silêncio, temendo o pior. Mas Pedro, com coragem e determinação, conseguiu alcançar Sofia, puxá-la para um local seguro e trazê-la de volta para a margem. Aquela cena ficou gravada na memória de todos os moradores da cidade. O herói improvável, o menino pobre, havia feito o impossível. Ele salvou a filha de um homem poderoso, arriscando sua própria vida em um gesto de pura coragem e compaixão. O pai de Sofia, um empresário de renome e dono de uma grande fortuna, estava atônito. Ele nunca imaginou que alguém tão simples, tão humilde, poderia fazer algo tão extraordinário. Ele sentiu uma gratidão imensa por Pedro e, para demonstrar sua apreciação, ofereceu uma quantia generosa, algo que poderia mudar a vida de Pedro e de sua família para sempre. Dinheiro que, para a maioria das pessoas, seria considerado um tesouro inestimável. Mas Pedro, com uma sabedoria que surpreendeu até mesmo o milionário, recusou. "Eu não quero seu dinheiro", disse Pedro, olhando diretamente nos olhos do empresário. "Eu não fiz isso por recompensa. Quero algo mais valioso. Quero que o senhor ajude a minha mãe. Ela está doente e precisa de tratamento, algo que nem mesmo o senhor pode imaginar." As palavras de Pedro foram como um soco no estômago do empresário. Ele jamais esperaria uma resposta assim. O que aquele menino queria era algo que ele, com toda a sua riqueza, não poderia comprar: um milagre para sua mãe. A cidade ficou em silêncio. O empresário olhou para o menino, pensou por um momento, e percebeu que o pedido de Pedro não era apenas uma troca de favores, mas uma lição de vida. Algo que ele nunca esqueceria. O que Pedro fez não foi apenas salvar uma vida. Ele mostrou ao empresário e a todos na cidade que, mesmo em um mundo onde o dinheiro parece ser capaz de comprar tudo, existem coisas que são ainda mais valiosas. O que aconteceria a seguir ninguém poderia imaginar. O destino de Pedro estava prestes a mudar de formas que ele jamais imaginara. E a vida do empresário, que parecia perfeita, também tomaria um rumo inesperado. Uma pequena decisão, uma única escolha, iria redefinir a maneira como todos na cidade viam a verdadeira riqueza. Após o resgate heróico de Pedro, a cidade inteira estava em choque. Nunca antes alguém tinha presenciado uma atitude tão corajosa e generosa, vinda de um menino tão simples. Nos dias seguintes, Pedro passou a ser o centro das atenções, com as pessoas falando sobre sua bravura e altruísmo. Mas, para ele, nada havia mudado. Ele ainda era o mesmo garoto humilde de antes, com os mesmos desafios diários. Porém, o que Pedro não sabia é que sua decisão de recusar a recompensa do empresário iria desencadear uma série de acontecimentos que mudariam sua vida e sua família para sempre. O pedido que ele fez ao empresário milionário não era algo comum. Enquanto a maioria das pessoas teria aceitado uma oferta de dinheiro fácil, Pedro foi além. Ele pediu algo muito mais valioso: a chance de salvar sua mãe. Maria, a mãe de Pedro, estava gravemente doente. Ela sofria de uma doença rara e, mesmo com os médicos tentando de tudo, não havia esperanças. A vida de Pedro estava marcada por uma rotina difícil.
Ele ajudava sua mãe todos os dias, fazendo de tudo para garantir que ela tivesse um pouco de conforto. Mas a verdade era dura. Pedro sabia que, sem tratamento adequado, ela não teria muito tempo de vida. E foi nesse momento, com a filha do empresário segura em seus braços, que Pedro, sem hesitar, fez o pedido que poucos teriam coragem de fazer. Ele não queria dinheiro. Ele não queria fama. Ele queria a vida de sua mãe. Ele queria uma chance de vê-la curada, uma chance de ver seu sorriso mais uma vez. Esse foi o preço de sua coragem, o bem mais precioso para ele. O empresário, tocado pela atitude do menino, ficou em silêncio. Ele olhou nos olhos de Pedro, observando a sinceridade e a dor que estavam ali. Ele sabia que Pedro não estava pedindo algo simples. Ele estava pedindo algo que o dinheiro não poderia comprar: uma vida. Era algo que ele, com toda a sua fortuna, não poderia dar de forma imediata. Mas algo dentro dele disse que precisava ajudar. Nos dias que se seguiram, o empresário se manteve em contato com Pedro. Ele começou a investigar o caso de Maria, a mãe do garoto, e ficou surpreso ao descobrir que o tratamento que ela precisava era de um custo inacessível para pessoas como Pedro. Mesmo para ele, com toda a sua riqueza, o custo era alto. Mas ele sabia que dinheiro era apenas um meio, e que sua atitude para com Pedro não poderia ser apenas uma simples doação. Ele tinha que fazer algo grandioso. Foi então que o empresário teve uma ideia ousada. Ele sabia que sua fortuna poderia fazer a diferença na vida de muitas pessoas, mas ele queria mais. Ele queria que a atitude de Pedro fosse uma lição para a cidade, para o país. Ele queria que todos soubessem que o valor de uma vida não está no quanto você pode gastar, mas no quanto você é capaz de sacrificar por ela. O empresário procurou Pedro e lhe fez uma proposta surpreendente: eu não vou apenas pagar o tratamento de sua mãe, Pedro. Eu vou financiar um hospital em sua cidade, um lugar onde todas as pessoas que precisam de cuidados médicos possam ser tratadas, independente de sua classe social ou condição financeira. E você, Pedro, será o responsável por cuidar deste hospital. Não como um simples funcionário, mas como um líder. Você será o exemplo de coragem, altruísmo e compaixão para todos. Pedro não sabia o que dizer. O que estava acontecendo parecia um sonho. Como poderia ele, um simples menino, ser responsável por algo tão grandioso? Como poderia aceitar uma responsabilidade dessas, quando ele mal sabia cuidar de si mesmo? Mas o empresário não o deixou em dúvida. Pedro, você tem algo que ninguém mais tem. Você tem o coração de um verdadeiro líder. A cidade precisa de alguém como você para dar esperança àqueles que estão desesperados. Eu posso dar dinheiro, posso construir hospitais, posso salvar vidas, mas você, meu jovem amigo, pode salvar almas. Você tem algo que eu nunca tive: a capacidade de acreditar que o impossível pode ser alcançado. E por isso, vou confiar em você. As palavras do empresário ecoaram na mente de Pedro. Ele sentia um peso imenso sobre seus ombros, mas também uma sensação de missão, de propósito. Ele sabia que sua vida, e a vida de sua família, havia mudado para sempre, mas o que mais o impressionava era que ele tinha o poder de mudar a vida de outros. Ele tinha uma chance de fazer a diferença. E isso, para ele, significava mais do que qualquer coisa que ele já tivesse sonhado. A cidade inteira estava em alvoroço. As pessoas começaram a perceber o que estava acontecendo. Aquela pequena cidade do interior, onde a vida parecia seguir lentamente, agora se tornava o palco de uma verdadeira transformação. O hospital estava sendo construído, e Pedro, mesmo com toda a sua insegurança, começou a se preparar para o papel que ele tinha sido escolhido para desempenhar. Mas o que ninguém sabia era que essa história, que parecia um conto de fadas moderno, estava apenas começando. O destino de Pedro e da cidade ainda tinha muitos mistérios pela frente. E o mais surpreendente de tudo era que, no fundo, o maior desafio de Pedro ainda estava por vir. Não era salvar sua mãe, não era liderar um hospital. O verdadeiro desafio seria manter sua humanidade, sua humildade, e não se deixar corromper pelo poder que estava prestes a alcançar. O hospital estava tomando forma. As obras estavam a todo vapor, e logo a pequena cidade do interior, antes esquecida por grande parte do Brasil, começava a se transformar. Pedro, agora com 13 anos, havia sido colocado em uma posição que ele jamais imaginaria para alguém de sua idade.
Era o responsável por tudo. Mas a responsabilidade pesava mais do que ele imaginava. Os trabalhadores da obra, as autoridades locais e até os moradores que antes olhavam com ceticismo, começaram a ver Pedro de uma forma diferente. O menino simples agora era considerado o líder de algo grandioso. O empresário, que ainda mantinha contato diário, visitava o local frequentemente para acompanhar os progressos e dar apoio, mas sempre deixava claro que Pedro era quem deveria conduzir a situação. A cidade estava agitada com as notícias do hospital. Muitos viam isso como uma grande oportunidade, uma chance de mudança. Outros, no entanto, se sentiam desconfortáveis com a ideia de um garoto tão jovem ter tamanho poder. Afinal, o que Pedro sabia sobre administrar um hospital? O que ele sabia sobre lidar com pessoas influentes, com os desafios financeiros e sociais que surgiriam? Pedro se sentia perdido. Ele nunca havia feito nada além de estudar e ajudar sua mãe. Sempre com uma vida simples, sem maiores aspirações. O que ele faria agora? Como seria possível manter sua humildade e cumprir com a enorme tarefa que havia caído em suas mãos? Ao mesmo tempo, o hospital começava a atrair atenção. O nome de Pedro estava se tornando conhecido em toda a região. As pessoas vinham de cidades vizinhas para ver o projeto, alguns até sonhando com a possibilidade de uma vida melhor, com acesso à saúde de qualidade. Mas o que Pedro não sabia é que nem todos estavam ali por boas intenções. Alguns viam nele uma chance de ganhar favores ou recursos, enquanto outros apenas se aproveitavam de sua inexperiência. Pedro, em sua ingenuidade, acreditava que todos estavam ali para ajudar, mas logo percebeu que muitos tinham seus próprios interesses. Algumas vezes, ele tentava negociar com fornecedores ou médicos, mas acabava se sentindo enganado, incapaz de tomar decisões corretas. Ele temia que o hospital não fosse tudo o que as pessoas esperavam e que, ao falhar, todos perderiam a confiança nele. Em uma manhã quente de primavera, Pedro estava sozinho em seu quarto, sentado em frente a uma mesa cheia de papéis. O cansaço se acumulava, e ele sentia o peso de tudo aquilo. Sua mãe, apesar de estar melhor, ainda não estava completamente curada. Ele se perguntava se tudo isso valeria a pena. E se ele fracassasse? E se o hospital fosse mais uma grande promessa não cumprida? Naquela tarde, ele teve uma conversa que mudaria sua visão para sempre. O empresário, que já havia se tornado um mentor para Pedro, chamou-o para conversar. Eles estavam sentados em uma mesa grande, rodeados por plantas e esboços do hospital. O empresário, com seu olhar experiente e sereno, sabia exatamente o que Pedro estava sentindo. Pedro, eu sei que você está com medo. Sei que você se sente sobrecarregado. Mas quero que você entenda algo muito importante, começou o empresário, com uma calma que transmitia confiança. Este hospital não é apenas sobre saúde. É sobre esperança. O que você está fazendo aqui vai inspirar muitos outros. Mas mais do que isso, você está criando uma mudança. Uma mudança que pode ser sentida em toda a cidade, em toda a região. Você não está fazendo isso sozinho. Eu estou aqui, e há outras pessoas que vão te apoiar. Não tenha medo de pedir ajuda quando precisar. Pedro olhou para ele, sentindo o peso de suas palavras. Algo dentro dele começou a mudar. Ele não estava sozinho, como pensava. O que parecia ser um fardo gigantesco, agora se tornava uma responsabilidade compartilhada. Ele não precisava ser perfeito, não precisava ter todas as respostas. Ele só precisava dar o melhor de si e confiar nas pessoas ao seu redor. Nos dias seguintes, Pedro começou a agir com mais confiança. Ele começou a ouvir mais as pessoas que estavam realmente ali para ajudar. Ele conversou com médicos, enfermeiros e especialistas em gestão hospitalar. Aos poucos, foi se sentindo mais preparado para as tarefas que estavam por vir. Ainda assim, ele tinha um grande desafio à frente: a construção de um hospital de qualidade, com recursos limitados e com uma cidade inteira olhando para ele. O empresário, que era um homem de negócios astuto, sabia que Pedro estava começando a entender o peso de sua responsabilidade. E, mais importante ainda, ele estava aprendendo que a verdadeira liderança não vem de poder ou dinheiro, mas de um compromisso genuíno com os outros. Era isso que o empresário via em Pedro. Ele não estava lá para se promover, mas para fazer algo de bom para as pessoas.
O impacto do hospital começou a ser sentido pela população local. Não apenas as pessoas de sua cidade, mas também de cidades vizinhas começaram a vir em busca de tratamento. E o que antes parecia um sonho distante, agora estava tomando forma. O hospital estava se tornando realidade, e Pedro, com todas as suas inseguranças, estava começando a se ver como parte de algo muito maior. Mas ainda havia algo mais em jogo. Pedro sabia que seu maior desafio ainda estava por vir. Com o sucesso do hospital, ele sabia que precisaria manter sua fé, sua humildade e seu compromisso com as pessoas que mais precisavam. O maior teste de sua vida estava apenas começando: como manter sua integridade e não se deixar corromper pelo poder e pelas circunstâncias. Com o hospital em construção e as primeiras consultas já sendo realizadas em uma clínica provisória, Pedro sentia a pressão aumentar a cada dia. A cidade, antes simples e tranquila, agora estava no centro de uma mudança sem precedentes. Todos os olhos estavam voltados para o menino que, com apenas 13 anos, se tornará o símbolo de uma transformação que muitos julgavam impossível. Mas, por dentro, Pedro se sentia inseguro. Ele sabia que estava lidando com algo maior do que ele jamais imaginara, e não queria falhar. A cidade estava agitada com a movimentação do hospital. Algumas famílias já haviam encontrado alívio para suas dificuldades, e as notícias do sucesso de Pedro se espalhavam rapidamente. No entanto, para alguns, o hospital não era mais do que uma forma de dinheiro fácil. O empresário, sempre ao lado de Pedro, tentava alertá-lo para as armadilhas do mundo dos negócios e da política. Mas mesmo com toda a experiência do mentor, Pedro sentia um peso cada vez maior sobre seus ombros. Um dia, o empresário o convidou para uma reunião importante. Eles se encontraram em um escritório elegante, longe da agitação do canteiro de obras. O empresário tinha um olhar sério, e a conversa que se seguiria mudaria ainda mais a vida de Pedro. Pedro, chegou a hora de pensarmos no futuro. O hospital está quase pronto, e isso significa que as pessoas começarão a esperar muito de você. Não apenas como um líder, mas como alguém que pode influenciar grandes decisões, disse o empresário, ajeitando os óculos e olhando com firmeza para o jovem. Você precisa entender que a responsabilidade agora vai além de construir paredes e contratar médicos. Você está criando algo que vai afetar gerações. Pedro ficou em silêncio, ouvindo atentamente. Ele sabia que o empresário tinha razão, mas não conseguia enxergar além daquilo que já estava fazendo. A pressão estava consumindo-o aos poucos. Eu sei que você é jovem, e isso pode ser difícil de entender, mas existe um preço a pagar por tudo isso, continuou o empresário. Você acha que pode fazer tudo de forma simples, mas a realidade é que você precisa saber lidar com dinheiro, com políticos, com pessoas que querem tirar proveito de sua boa vontade. E algumas dessas pessoas têm interesses bem diferentes dos seus. Pedro não sabia como reagir. Ele estava tentando fazer o bem, mas nunca imaginara que seria confrontado com o lado sombrio da liderança. O empresário continuou. Eu te admiro, Pedro, mas eu preciso ser sincero com você. As coisas vão se tornar muito mais complicadas. Muitas vezes, você terá que escolher entre o que é certo e o que é fácil. E nem sempre as escolhas certas serão as mais populares. Pedro sentiu um nó na garganta. Ele sabia que o empresário estava tentando prepará-lo para o que viria, mas a pressão parecia maior do que ele poderia suportar. Ele queria ser um líder para o bem, mas seria fácil sucumbir às tentações do poder? Nos dias que se seguiram, Pedro se viu envolvido em discussões difíceis com médicos, fornecedores e até políticos da região. Alguns queriam que o hospital fosse acessível para todos, enquanto outros queriam aumentar os preços para garantir maiores lucros. Muitos também queriam influenciar as decisões de Pedro em favor de seus próprios interesses. O pior de tudo era que Pedro, com sua inocência, não conseguia ver quem estava realmente ali para ajudar e quem estava apenas se aproveitando da situação. Ele se sentia manipulado, como se estivesse sendo puxado para diferentes direções por pessoas que se diziam amigas, mas que, na realidade, só queriam usar sua posição. Foi em um desses momentos de crise que algo aconteceu que marcou profundamente Pedro. Durante uma reunião com uma grande empresa fornecedora de equipamentos médicos, Pedro percebeu que a proposta que estavam fazendo era absurda. O preço dos equipamentos estava inflacionado, e a empresa claramente estava tentando tirar vantagem da situação. Você realmente acha que isso é justo? Está nos cobrando o dobro do preço de mercado,
Pedro disse, com a voz firme, mas sem saber o que fazer em seguida. O representante da empresa sorriu de forma condescendente. Você é apenas uma criança, Pedro. Não sabe como as coisas funcionam. Não vai conseguir fazer isso sem passar por nós. Essa é a realidade. Pedro, irritado, olhou para o empresário, que estava sentado ao seu lado. O empresário suspirou e, com um sorriso amargo, disse: Esse é o mundo em que estamos agora, Pedro. As pessoas não têm piedade. Mas, se você for esperto, poderá virar o jogo a seu favor. Aqueles momentos deixaram Pedro ainda mais confuso. Ele queria fazer o certo, mas o certo nem sempre era o mais fácil. E o que aconteceria com ele, com sua família, com sua cidade, se ele não conseguisse tomar as decisões corretas? Ele não queria ser parte desse jogo sujo. Pedro sabia que algo estava errado, e que ele não poderia mais fechar os olhos para isso. Ele precisava tomar uma decisão que mudaria sua vida e a vida de todos ao seu redor. Enquanto caminhava pelas ruas da cidade, com o peso das palavras do empresário ainda em sua mente, Pedro percebeu que ele tinha algo que ninguém mais tinha: um coração puro. Ele sabia que não podia ser corrompido. Ele não poderia permitir que o dinheiro, o poder ou as promessas de sucesso o desviassem de sua missão. Ele queria construir um hospital para sua cidade, mas queria que fosse algo que representasse a esperança e não a ganância. Naquela noite, antes de dormir, Pedro fez uma promessa a si mesmo. Ele não abriria mão de seus princípios, mesmo que isso significasse perder algumas batalhas ao longo do caminho. Ele estava disposto a lutar para garantir que o hospital fosse um símbolo de algo maior, algo que fosse realmente para as pessoas. O amanhã traria novos desafios, mas Pedro estava pronto para enfrentá-los com coragem. O peso da escolha estava com ele, mas ele sabia que, no final, a verdadeira recompensa viria de estar do lado certo da história. Pedro estava sentado à beira da estrada, observando o movimento da cidade com um olhar distante. As casas de tijolos aparentes, as ruas de terra e o comércio simples, que antes lhe pareciam tão familiares, agora se destacavam pela agitação que ele causará. Havia uma sensação de expectativa no ar. Pessoas falavam sobre ele nas esquinas, nas praças e até nas pequenas lojas. Todos queriam saber como ele faria para superar os novos desafios que se apresentavam a ele. Porém, dentro de si, Pedro sentia um vazio crescente. A promessa que fizera para si mesmo começava a pesar, como uma responsabilidade que não podia mais ignorar. A cidade se tornará um reflexo de suas escolhas, e cada passo que ele dava agora parecia ecoar com o peso de sua decisão. O hospital estava tomando forma, mas o que deveria ser um símbolo de esperança começava a ser cobiçado, como um prêmio desejado por aqueles que viam na obra uma maneira de enriquecer ou se beneficiar de alguma forma. Mas o maior obstáculo de Pedro estava longe de ser o dinheiro ou os recursos. O verdadeiro desafio era lutar contra a corrupção e as tentativas de manipulação por aqueles que tentavam usar o hospital como uma moeda de troca para seus próprios interesses. Naquela manhã, Pedro recebeu um convite que ele sabia que mudaria tudo. O empresário, que sempre o aconselhara, convidou-o para uma reunião no escritório do governo municipal. Pedro não sabia o que esperar. Desde o começo, ele tinha se comprometido a agir com honestidade e justiça, mas sabia que as forças políticas da cidade estavam se movimentando, e ele começava a perceber que estava no centro de uma teia muito maior do que imaginara. Quando Pedro chegou ao escritório, o ambiente era formal e austero, diferente das ruas que ele estava acostumado a andar. O empresário estava lá, aguardando-o com um olhar sério. Ao lado dele, dois homens, com trajes caros e sorrisos discretos, observavam a entrada de Pedro com uma curiosidade calculada. Pedro, obrigado por vir, disse o empresário, levantando-se e estendendo a mão. Esses são o prefeito e o chefe de finanças da cidade. Pedro cumprimentou-os com um aceno de cabeça, tentando não mostrar sua apreensão. O prefeito, um homem corpulento e de fala mansa, começou a falar com um tom amigável. Pedro, você fez algo grandioso pela nossa cidade, e todos nós estamos muito gratos por sua ação. O hospital que você está construindo é uma bênção para muitos, mas você precisa entender que, para algo tão grande como isso, precisamos garantir que as coisas sejam feitas de maneira eficiente. Pedro franziu a testa, já sentindo o peso das palavras. Ele sabia o que vinha a seguir. O senhor tem razão, respondeu o empresário. Mas, como todos sabem,
As coisas no governo podem ser complicadas. Precisamos de algum apoio institucional para garantir que tudo corra bem, e também para acelerar a aprovação de alguns processos. Há interesses que precisam ser acomodados. Pedro olhou para os dois homens que estavam presentes, sem entender exatamente aonde aquilo estava levando. O chefe de finanças, um homem de olhos penetrantes e postura implacável, começou a falar com um tom mais direto. Pedro, temos uma proposta para você. Podemos garantir que o hospital seja entregue mais rápido, com todos os recursos que você precisa, mas para isso, você terá que aceitar alguns ajustes. Nada que vá mudar sua visão, claro, mas algumas contribuições políticas serão necessárias. O jovem sentiu seu coração acelerar. Ele não era tolo, sabia que o que estavam sugerindo era uma troca de favores. Algo que poderia comprometer tudo o que ele acreditava ser certo. O hospital, que deveria ser um refúgio de cura e esperança, poderia facilmente se transformar em um palco de negociações sujas e interesses egoístas. Eu não entendo, Pedro disse, com firmeza, tentando manter a calma. O que vocês querem de mim? O prefeito olhou diretamente nos olhos de Pedro, e sua expressão, que antes era amigável, tornou-se mais grave. Apenas algumas concessões. Não vamos exagerar, mas precisaremos de algumas alterações no projeto, de maneira que favoreçam a economia local. Além disso, alguns de nossos apoiadores precisam ser contemplados com cargos dentro da gestão do hospital. Pedro sentiu o estômago revirar. Ele sabia que aquilo não era apenas uma sugestão, mas uma pressão disfarçada. Se ele cedesse, seu hospital se tornaria uma extensão do jogo político, e tudo o que ele havia planejado se perderia. A confiança que a cidade depositara nele seria destruída, e o hospital, em vez de ser um símbolo de pureza, se tornaria apenas mais uma instituição manipulada pelas ambições de outros. Eu não posso fazer isso, disse Pedro, com uma firmeza que surpreendeu até a si mesmo. Eu prometi que esse hospital seria para as pessoas, não para atender a interesses políticos ou financeiros. O silêncio tomou conta da sala por alguns segundos, antes que o prefeito respondesse, com uma expressão de desprezo disfarçado. Você está cometendo um erro, garoto, disse o prefeito, sua voz baixa e ameaçadora. Eu entendo que você quer fazer o bem, mas você precisa entender que o mundo funciona de uma maneira diferente. Não há espaço para idealismo aqui. Você vai aprender isso da maneira mais difícil, se continuar com esse tipo de atitude. Pedro sentiu o peso das palavras, mas em seu coração sabia que não poderia ceder. Ele estava em um ponto sem retorno. A escolha estava feita, e ele não iria deixar que a cidade, sua cidade, fosse usada como uma peça em um jogo sujo. Ao sair do escritório, Pedro olhou para o céu claro acima de sua cabeça. O futuro estava diante dele, mais incerto do que nunca, mas ele estava determinado. Ele sabia que o caminho seria difícil, mas não tinha outra escolha senão seguir em frente. Ele não lutaria por uma vitória fácil. Lutaria por uma vitória que fosse justa. A luta pelo hospital não seria apenas sobre dinheiro ou poder. Seria uma luta pela verdade, pelo que é certo. E Pedro estava pronto para essa batalha. Pedro caminhava pelas ruas de sua cidade, o coração pesado com as palavras do prefeito ecoando em sua mente. Cada passo parecia mais difícil do que o anterior, e o mundo ao seu redor parecia estar se distorcendo. Aquela cidade, que antes parecia simples e acolhedora, agora parecia cheia de armadilhas e promessas vazias. Ele havia tomado a decisão certa, mas a sensação de estar sozinho em sua luta estava se tornando insuportável. O hospital, que antes representava esperança para milhares de pessoas, agora era o ponto de disputa. Ele sabia que estava sendo desafiado de maneiras que nunca imaginara. E, enquanto pensava nas palavras do empresário e do prefeito, algo dentro dele se perguntava: será que estava realmente preparado para aquilo? Será que, ao decidir seguir seu coração, ele estava colocando em risco não apenas sua vida, mas também a vida das pessoas que mais precisavam daquele hospital? As ruas do centro da cidade estavam mais movimentadas do que o normal. Pedro observou a correria das pessoas, todas indo e vindo, como se nada tivesse mudado. Mas para ele, tudo estava diferente. Ele sentiu o peso do mundo em seus ombros. Ele precisava de respostas, de algo que lhe mostrasse se estava realmente fazendo a coisa certa. Ao passar pela praça principal, Pedro avistou alguém familiar,
Dona Lúcia, a senhora que sempre o cumprimentava com um sorriso. Ela estava sentada em um banco, olhando fixamente para o chão, como se estivesse perdida em seus próprios pensamentos. Ao ver Pedro, ela levantou os olhos, e um sorriso tímido apareceu em seu rosto. Isso não faz parte da história, mas quero saber, de onde você está assistindo? Comente aqui, deixe seu like e inscreva-se no canal. Agora sim, vamos para a história. Oi, Pedro, disse Dona Lúcia, com sua voz suave e acolhedora. Eu estava pensando em você hoje. Como você está? Pedro sorriu de volta, embora não sentisse vontade de sorrir naquele momento. Eu estou bem, Dona Lúcia, respondeu, tentando esconder a angústia que o consumia. Só pensando em algumas coisas. Ah, sei como é, disse Dona Lúcia, com um olhar compreensivo. Às vezes, as coisas não são tão fáceis como a gente gostaria. Mas você tem que lembrar, Pedro, que sempre haverá pessoas ao seu lado, mesmo quando as coisas parecem difíceis. Eu, por exemplo, sei que o hospital que você está construindo vai mudar a vida de muita gente aqui. E sei também que você está fazendo a coisa certa. Pedro a olhou atentamente. As palavras dela soaram como um alívio temporário, mas ele sabia que o caminho à frente seria árduo. Eu estou tentando fazer o que é certo, Dona Lúcia, respondeu ele. Mas parece que tem muita gente tentando me empurrar para o lado errado. Ela balançou a cabeça com tristeza. Ah, meu filho, sempre será assim. Quando alguém faz algo grandioso, há aqueles que tentam se aproveitar disso. Mas você tem algo que eles não têm, um coração puro e uma vontade de fazer o bem. Nunca perca isso. Pedro respirou fundo. As palavras de Dona Lúcia foram um consolo, mas ele sabia que estava diante de uma batalha muito maior do que ele jamais imaginara. A cidade, que parecia um lar, agora parecia estar cheia de intrigas e alianças que ele nem ao menos entendia. Ele precisaria de mais do que força de vontade para superar os obstáculos que estavam por vir. Precisaria de coragem. No dia seguinte, Pedro foi até o terreno onde o hospital estava sendo construído. O sol estava baixo no céu, tingindo o horizonte com uma tonalidade dourada. Ele parou em frente à cerca que cercava a construção, observando os operários trabalhando. Havia algo de reconfortante em ver a obra em andamento, mas o peso da responsabilidade o sobrecarregava. Nesse momento, o empresário apareceu, caminhando em sua direção. Pedro o reconheceu imediatamente, mas o semblante do homem era diferente. Ele estava mais sério, mais distante. Quando chegou perto, o empresário parou e olhou para ele. Pedro, preciso conversar com você, disse ele, com um tom grave. Pedro o encarou, sabendo que a conversa não seria fácil. O que é? Eu sei que você está tendo dificuldades, o empresário começou, e eu entendo a sua resistência. Mas as coisas na cidade estão ficando cada vez mais difíceis. O prefeito não vai deixar você seguir em frente com o hospital sem garantir alguns benefícios para ele e seus aliados. Eles estão pressionando. E, se você não ceder, há uma chance real de que o projeto seja atrasado por anos. Pedro não gostou de ouvir aquilo. O empresário continuou, tentando suavizar as palavras. Olha, Pedro, eu entendo sua intenção de querer fazer tudo do jeito certo, mas você precisa ser pragmático. Às vezes, para fazer o bem, precisamos fazer algumas concessões. A vida não é tão simples quanto parece. Pedro sentiu uma raiva crescente dentro de si. Ele estava sendo manipulado, mais uma vez. Mas não podia simplesmente ceder. Ele sabia que a luta que estava travando não era só por ele, mas por toda a cidade, por todas as pessoas que dependiam daquele hospital. Eu não vou ceder, não importa o que aconteça, disse Pedro, com firmeza. O empresário suspirou e deu um passo para trás, parecendo cansado. Você vai acabar sendo forçado a mudar de ideia, Pedro. O poder aqui é muito maior do que você imagina. Pedro não respondeu. Ele sabia que a luta estava apenas começando. E não seria fácil. Mas estava disposto a ir até o fim. Você está sozinho nisso, Pedro, o empresário disse, olhando com um misto de respeito e desdém. E a verdade é que você precisa escolher o quanto está disposto a sacrificar. Pedro ficou em silêncio enquanto o empresário se afastava. Ele olhou para o terreno,
onde o hospital começava a tomar forma, e pensou em tudo que havia perdido e ainda poderia perder. Mas ele sabia, no fundo, que não havia outro caminho. Ele faria o que fosse necessário para manter sua palavra e realizar o sonho que tinha para sua cidade. O tempo parecia não passar enquanto Pedro observava o andamento da construção do hospital. O sol já se punha, tingindo o céu com cores quentes, mas ele sentia o peso de sua decisão em cada respiração. O que parecia uma luta pelo bem de sua cidade agora estava se tornando um jogo de poder, um embate de vontades que ele nunca imaginara enfrentar. A pressão aumentava a cada dia, e a cidade parecia estar dividida. De um lado, os que apoiavam o projeto, acreditando que o hospital mudaria a vida de todos para melhor. De outro, os que viam isso como uma oportunidade para explorar e tirar proveito da situação. E, no meio disso tudo, Pedro, um simples garoto de 12 anos, estava tentando lutar por algo que parecia maior do que ele mesmo. Mas Pedro sabia que, por mais difícil que fosse, ele não podia desistir. Ele havia feito uma promessa a si mesmo, e sua palavra valia mais do que qualquer ameaça. Seu sonho de ver sua cidade prosperar precisava ser mais forte do que os obstáculos à sua frente. No dia seguinte, o prefeito chamou Pedro para uma reunião urgente em seu escritório. Quando o menino chegou, encontrou o prefeito sentado atrás de sua mesa, com uma expressão grave. Ao seu lado, o empresário estava presente, como se esperasse por aquela conversa. Pedro, começou o prefeito, eu sei que você tem se esforçado ao máximo para levar adiante esse projeto, mas a situação está ficando insustentável. A cidade está começando a se dividir, e as pessoas estão ficando impacientes. Precisamos fazer algo agora, ou o projeto pode ser interrompido. Pedro sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele já sabia o que estava prestes a ouvir, mas não estava disposto a ceder. O que você está sugerindo? Perguntou, tentando manter a calma. O prefeito olhou para o empresário ao lado dele e então, com um sorriso forçado, disse: nós precisamos de mais apoio. Precisamos de mais investimentos. Se você ceder a algumas demandas de empresários locais, podemos garantir que o hospital continue sem problemas. O que acha? Pedro não disse nada imediatamente. A proposta parecia simples, mas ele sabia que, por trás dela, havia algo mais. Algo que o faria trair seus próprios princípios. Ele não estava disposto a abrir mão do que acreditava ser o melhor para sua cidade. O que estava em jogo não era apenas dinheiro ou poder, mas a dignidade de um povo. O empresário interrompeu o silêncio. Pedro, você não entende a gravidade da situação. A cidade precisa se modernizar, precisa crescer, e para isso, é preciso fazer concessões. Ninguém vai te julgar por isso, você só está tentando o bem de todos, certo? Pedro sentiu sua raiva crescer. Ele não queria ceder. Ele não queria seguir o caminho da corrupção e da exploração, e mais do que isso, ele não queria que as pessoas começassem a acreditar que ele estava ali apenas para se beneficiar de algo maior. Ele estava ali para fazer a diferença, para criar algo que fosse de verdade para a cidade. Com a voz firme, respondeu: eu não vou fazer isso. O que as pessoas precisam não é mais dinheiro ou poder. Elas precisam de algo que vai durar, algo que realmente as ajude. Não vou fazer esse jogo. O hospital vai ser construído com ou sem a ajuda de vocês. O prefeito ficou em silêncio por alguns segundos, tentando pesar as palavras do menino. O empresário, por outro lado, não parecia disposto a desistir. Você não sabe com quem está lidando, Pedro. Este projeto pode acabar antes de começar. As pessoas que estão no poder são muito mais fortes do que você imagina. Não é só uma questão de querer, é uma questão de necessidade. Pedro olhou para ele com uma determinação que até surpreendeu a si mesmo. Eu sei muito bem com quem estou lidando. E também sei que tenho algo que vocês não têm, uma cidade que acredita no que estamos fazendo aqui. As pessoas de nossa cidade vão apoiar o hospital, porque ele é delas, não de vocês. O empresário riu com um tom sarcástico. Vamos ver até onde vai essa sua fé, menino. O poder tem suas maneiras de fazer as coisas acontecerem. Você vai entender isso cedo ou tarde. Pedro saiu da sala com uma sensação amarga de que a batalha estava apenas começando.
Ele não sabia exatamente como faria para manter o hospital de pé sem ceder às exigências daqueles que tentavam manipulá-lo. Mas uma coisa ele sabia: ele não poderia recuar. Ao sair do prédio da prefeitura, Pedro viu Dona Lúcia mais uma vez, sentada em um banco, lendo um livro. Ela o viu e sorriu, levantando a mão para cumprimentá-lo. Ele se aproximou e se sentou ao seu lado, sem dizer uma palavra por um tempo. Dona Lúcia, Pedro finalmente falou, eu estou começando a achar que talvez eu tenha feito a escolha errada. Ela olhou com uma expressão calma e compreensiva. Não se deixe levar pelos outros, Pedro. As escolhas nem sempre são fáceis, mas você sabe o que é certo. Lembre-se de que a cidade precisa de você, da sua coragem e da sua visão. Se você continuar sendo fiel ao que acredita, vai ver que as coisas vão dar certo. Pedro sorriu, sentindo um pouco de alívio nas palavras dela. Ele sabia que a luta seria árdua, mas a dúvida que o consumia estava diminuindo. Ele não estava sozinho, e a cidade estava ao seu lado. Agora ele só precisava encontrar uma maneira de vencer os obstáculos que estavam à frente. No fundo, Pedro sabia que havia algo mais valioso do que qualquer dinheiro ou poder. E isso era o que ele levaria consigo até o fim da batalha. O vento frio daquela manhã de inverno cortava as ruas desertas da cidade. Pedro caminhava pelas avenidas vazias, sentindo o peso de suas escolhas em cada passo. As palavras do empresário ainda ecoavam em sua mente. O poder tem suas maneiras de fazer as coisas acontecerem. Era uma ameaça velada, e Pedro sabia que a situação estava se tornando cada vez mais difícil. Mas, ao mesmo tempo, ele se sentia mais determinado do que nunca a proteger o que era certo. O projeto do hospital estava em risco, e as disputas entre os empresários e a comunidade aumentavam a cada dia. Pedro já não podia mais ignorar os desafios que estavam à sua frente. Seus pais, que antes o apoiavam com entusiasmo, agora pareciam apreensivos. A pressão era imensa, e até mesmo seus amigos começaram a se afastar, receosos das repercussões de se envolver com ele. Pedro não entendia como as coisas tinham chegado a esse ponto. Tudo o que ele queria era ver sua cidade prosperar, mas o preço daquilo parecia ser mais alto do que ele imaginava. Mas no fundo, algo dentro dele ainda o impulsionava. Ele não podia desistir agora. O hospital representava mais do que apenas um edifício, representava a chance de dar à sua cidade um futuro melhor. Ele não iria deixar que aqueles que só pensavam em interesses próprios o desviassem de sua missão. Enquanto Pedro caminhava pelo centro da cidade, ele percebeu um movimento estranho na praça. Pessoas estavam reunidas ao redor de uma pequena mesa, onde o prefeito e o empresário estavam discutindo animadamente com outros membros influentes da cidade. Quando viram Pedro se aproximando, o ambiente ficou tenso, e todos se calaram. O prefeito, com um sorriso forçado, foi o primeiro a falar. Pedro, disse ele, com um tom que tentava parecer amigável, precisamos conversar. Estamos em um ponto crítico e precisamos de um entendimento claro. O projeto do hospital não pode continuar sem o apoio de todos, e você sabe disso. Pedro permaneceu em silêncio por um momento, medindo suas palavras. Ele sabia que estava sendo pressionado para ceder, mas a ideia de colocar a cidade nas mãos de interesses egoístas o fazia sentir uma repulsa profunda. Eu já disse o que penso, prefeito. O hospital não é para beneficiar uma pequena elite. Ele é para todos. Eu não vou me submeter aos seus interesses. E sei que a cidade inteira me apoia nisso. O empresário, que estava ao lado do prefeito, olhou Pedro com um sorriso de escárnio. Você é um garoto ingênuo, Pedro. Não entende a magnitude das decisões que está tomando. E não é só uma questão de querer, você precisa de poder para concretizar suas ideias. Se não fizer a coisa certa agora, vai perder tudo, inclusive a chance de mudar sua cidade. Pedro sentiu a raiva crescer em seu peito, mas respirou fundo e tentou se controlar. Ele sabia que a luta seria difícil, mas não estava disposto a se dobrar. Olhou nos olhos do empresário e respondeu, com firmeza, eu não preciso de poder, eu preciso fazer o que é certo. E as pessoas da minha cidade vão entender isso. O silêncio que se seguiu foi pesado, como se todos esperassem um confronto. Mas antes que alguém pudesse falar algo, uma figura apareceu na porta do café local. Era Dona Lúcia, com seu sorriso caloroso e sua postura calma.
Ela parecia uma luz em meio à escuridão crescente que envolvia Pedro. Eu sabia que você estaria aqui, Pedro, disse ela com suavidade, dirigindo-se diretamente a ele. Você está pronto para enfrentar o que está por vir? Pedro a olhou, sentindo um alívio ao vê-la. Sua presença sempre trazia uma sensação de paz. Eu não sei se estou, Dona Lúcia. A cidade está dividida, e estou começando a sentir que talvez eu tenha feito um erro. Talvez eu não consiga fazer isso sozinho. Ela sorriu gentilmente e colocou uma mão no ombro dele. Pedro, você não está sozinho. Sempre lembre-se disso. A luta que você está travando não é só sua. O que você está tentando fazer é algo grande, algo que vai beneficiar muita gente. E mesmo quando as coisas parecerem impossíveis, você tem a força para continuar, porque você está fazendo o que é certo. O garoto sentiu uma onda de gratidão. Dona Lúcia sempre soubera como dizer as palavras certas, aquelas que faziam seu coração se acalmar nos momentos mais difíceis. E naquele momento, ele sabia que, mesmo com todas as dificuldades à sua frente, ele não estava sozinho. A cidade estava com ele. O prefeito, que estava observando a cena com um olhar crítico, finalmente quebrou o silêncio. Acho que não temos mais o que discutir aqui, Pedro. Mas vamos ver até onde sua fé vai. O tempo vai mostrar se você está certo ou se está simplesmente perdendo tudo. Pedro não respondeu imediatamente. Ele sabia que o prefeito estava apenas tentando provocá-lo, fazer com que se sentisse inseguro. Mas, ao olhar para Dona Lúcia e para as pessoas que se reuniam ao redor da praça, ele sentiu uma onda de confiança. Ele não estava lutando apenas por si mesmo, mas por todos os que acreditavam em seu sonho. Eu não estou perdendo nada, prefeito. Eu estou lutando por algo que realmente vale a pena. Pedro disse com firmeza. E com essas palavras, Pedro deu o primeiro passo em direção ao que seria a batalha final. Ele sabia que não seria fácil, mas estava preparado para enfrentar tudo o que viesse pela frente. A cidade tinha uma chance, e ele era a pessoa que tinha o poder de transformá-la para sempre. O relógio parecia não passar enquanto Pedro olhava pela janela do pequeno escritório onde estava. O clima na cidade se tornará tenso, e as pressões sobre ele nunca haviam sido tão grandes. No entanto, ele sentia algo dentro de si, uma força renovada que o mantinha firme. A decisão estava tomada. Ele não cederia, não importava o que acontecesse. Ele acreditava que, ao fazer o que era certo, a cidade poderia mudar para melhor. No entanto, a ameaça das forças poderosas que o cercavam ainda pairava no ar. O empresário, que mais parecia um predador observando sua presa, não estava disposto a aceitar o fracasso de seus planos. Sua tentativa de convencer Pedro a ceder, de maneira quase calculista, não o abalou. O maior obstáculo, agora, era a divisão na cidade. Pedro sentia que muitas pessoas ainda não compreendiam o quanto a criação do hospital poderia mudar suas vidas. Naquela manhã, algo inesperado aconteceu. Pedro foi chamado ao centro comunitário para uma reunião de emergência. A cidade estava em alvoroço. Boatos diziam que um dos maiores apoiadores do projeto do hospital estava se retirando do financiamento. O Sr. Jorge, um dos homens mais respeitados da cidade, havia decidido parar de investir no projeto. E a razão era clara: ele estava sendo pressionado pelas elites, aquelas mesmas pessoas que Pedro vinha tentando desafiar. A cidade parecia estar se desmoronando sob o peso da corrupção e das ameaças. O lugar que antes parecia ser um campo fértil para as grandes mudanças agora parecia estar em ruínas. Mesmo assim, Pedro não podia desistir. Ele não iria se render às forças que estavam tentando comprar a sua cidade. O que ele tinha era a verdade e a coragem para lutar por ela. E, mais importante, ele tinha as pessoas ao seu lado. Quando entrou na sala do centro comunitário, Pedro percebeu que todos estavam tensos. Havia rostos conhecidos e também alguns que ele nunca tinha visto antes, mas que pareciam estar ali por um único motivo: o futuro da cidade. A reunião estava prestes a começar, e Pedro não sabia ao certo o que poderia acontecer. O prefeito, sempre tão calculista e meticuloso, tomou a palavra primeiro. Estamos aqui hoje porque a situação chegou a um ponto crítico. O Sr. Jorge, nosso principal investidor no projeto do hospital, decidiu que não continuará com o apoio financeiro.
Ele alegou que não pode mais bancar algo que vai contra seus próprios interesses. Pedro observou atentamente enquanto o prefeito falava, tentando ler a expressão dos outros na sala. Alguns pareciam desapontados, outros, como o empresário, pareciam satisfeitos. Mas Pedro sabia que havia uma verdade inegável ali. A cidade estava à beira de um colapso, não por falta de recursos, mas por falta de coragem. Essa cidade sempre foi governada pelos poderosos, pelas pessoas que têm medo de mudar as coisas, disse Pedro, levantando-se com firmeza. Mas eu não tenho medo. Não tenho medo de lutar pela verdade e pelo que é certo. E, mais importante, não tenho medo de perder tudo se isso significar que o que estamos fazendo é real e verdadeiro. O silêncio tomou conta da sala. Pedro sentiu o peso de suas palavras, mas também a força que vinha delas. Ele sabia que não podia continuar sozinho, mas também sabia que, se a cidade se unisse, poderiam superar qualquer obstáculo. O empresário, com seu semblante impassível, interrompeu a reunião. Você está sendo ingênuo, Pedro, disse ele, com um tom de desdém. Essa cidade nunca vai mudar. Você acha que vai conseguir convencer todos a apoiar um hospital que, no final das contas, só vai beneficiar aqueles que não sabem como fazer negócios? A vida não é simples como você pensa. Pedro olhou para ele com determinação. Eu sei que a vida não é simples, mas é a verdade que vai nos guiar, e não as mentiras que você e os outros espalham. Eu não vou ceder. Não vou deixar que o medo e a ganância decidam o futuro de nossa cidade. O prefeito olhou para Pedro e, pela primeira vez, pareceu hesitar. Eu entendo o que você está dizendo, Pedro. Mas o Sr. Jorge tem razão. Não podemos lutar contra as grandes forças que controlam a economia. Você está colocando todos nós em uma situação difícil. Pedro sabia que a situação estava longe de ser fácil. Mas a verdade era que a luta por algo grande nunca seria simples. Ele tinha uma visão, um objetivo claro, um hospital que atendesse às necessidades de todos na cidade, especialmente aqueles que mais precisavam. E ele sabia que, se pudesse convencer as pessoas certas, poderia vencer. Se nós cedermos agora, nunca teremos outra chance de mudar nada. Precisamos agir agora, enquanto ainda podemos, disse Pedro com convicção. Eu não vou desistir de vocês, e espero que vocês não desistam de mim. Foi quando Dona Lúcia entrou na sala. Ela estava com uma expressão séria, mas seus olhos refletiam a esperança de alguém que sabia exatamente o que estava em jogo. Eu estive ouvindo tudo o que foi dito aqui, ela começou. E preciso dizer algo importante. Eu sou uma das pessoas que mais temia essa luta. Mas Pedro me mostrou algo que eu nunca vi antes. Ele tem coragem para fazer o que é certo, e eu acredito nele. As palavras de Dona Lúcia tiveram um impacto poderoso sobre todos na sala. Aquela mulher simples, mas cheia de sabedoria, tinha sido uma das poucas pessoas que sempre acreditaram em Pedro. E agora, ela estava ali, ao seu lado, dizendo o que precisava ser dito. Eu acredito que este hospital pode mudar nossa cidade para melhor. E vou fazer tudo o que puder para ajudá-lo. Pedro olhou para ela e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que a esperança estava ao seu alcance. O apoio de Dona Lúcia foi o combustível que ele precisava para continuar sua luta. A reunião seguiu seu curso, mas as palavras de Pedro e Dona Lúcia haviam plantado uma semente de mudança. A cidade ainda estava dividida, mas agora havia uma faísca de esperança. A luta estava longe de terminar, mas Pedro sabia que, com o apoio de pessoas como Dona Lúcia e tantos outros, ele tinha a força necessária para vencer. A cidade estava em ebulição. O projeto do hospital havia chegado ao ponto de ruptura. De um lado, Pedro, com sua coragem incansável e visão de um futuro melhor para todos. Do outro, aqueles que viam a sua luta como um obstáculo para seus próprios interesses. Mas o que Pedro não sabia era que, ao longo dessa jornada, ele havia conquistado algo mais valioso que qualquer quantia em dinheiro. Ele havia ganhado o apoio do povo. A pressão estava aumentando a cada dia. O empresário milionário, que uma vez tentou seduzi-lo com a promessa de riquezas em troca de sua obediência, agora se via em uma posição vulnerável. As pessoas, vendo o esforço de Pedro e o quanto ele acreditava no que fazia, começaram a se levantar em apoio. Os moradores da cidade, antes divididos e céticos, estavam agora prontos para lutar por algo maior.
Eles não queriam mais ser governados por aqueles que só viam a cidade como uma mina de ouro para seus próprios lucros. Foi em uma tarde chuvosa, muito parecida com aquela que iniciou tudo, que a última reunião crucial aconteceu. Pedro estava na sala, ao lado de Dona Lúcia e outros aliados, aguardando a chegada do prefeito e do empresário. O clima estava pesado, como se algo importante estivesse prestes a acontecer. Todos na cidade já sabiam que, naquele dia, uma decisão seria tomada. Mas o que Pedro ainda não sabia era que essa decisão mudaria para sempre a vida de todos, e, em especial, a sua. Quando o empresário chegou, ele estava visivelmente alterado. Seu semblante sério e sua postura arrogante de antes haviam sido substituídos por uma expressão de incerteza. Ele olhou para Pedro com um olhar desafiador, mas também algo mais, um sinal de que ele sabia que as coisas estavam mudando. O prefeito entrou logo atrás, com uma expressão de cansaço. Ele estava claramente exausto da pressão dos poderosos da cidade. Ele olhou para Pedro com um sorriso fraco, como se estivesse prestes a finalmente admitir algo que até aquele momento não havia tido coragem de dizer. Pedro, começou o prefeito, com a voz embargada, temos que admitir que sua luta não foi em vão. Você despertou a cidade para a necessidade de mudança. O povo está ao seu lado, e, mesmo que muitos de nós tivéssemos dúvidas no começo, é impossível ignorar a força da sua visão. Pedro sentiu seu coração acelerar. Ele nunca imaginou que ouviria essas palavras vindo de alguém que sempre foi contrário à sua causa. O que acontecia naquele momento era mais do que uma vitória política. Era a confirmação de que ele estava no caminho certo. Eu pensei que poderia resolver isso sozinho, continuou o prefeito, com uma expressão de arrependimento. Mas agora vejo que é uma causa que não podemos mais deixar passar. O hospital não será apenas um símbolo de saúde para nossa cidade, mas também de uma nova era. O empresário, que antes parecia tão inflexível, agora parecia estar tentando controlar suas próprias emoções. Ele se virou para Pedro e, com um suspiro, falou: eu não tenho mais como resistir a isso. Eu vejo que, se eu continuar me opondo a você, estarei lutando contra algo muito maior. O povo quer mudança, e não há como ignorar isso. Eu ofereço agora o apoio financeiro para o hospital, mas não como um favor. Faço isso porque, no final, a mudança não é algo que se possa comprar, Pedro. Você mostrou a todos o verdadeiro valor da vida humana. Pedro não acreditava no que estava ouvindo. Era como se o impossível tivesse acontecido diante de seus olhos. O homem que representava tudo o que ele mais odiava estava agora ao seu lado, reconhecendo o valor da luta que ele tinha travado. Mas o que Pedro mais sentiu naquele momento foi algo que não podia ser descrito em palavras. Era um sentimento de missão cumprida, de que sua jornada havia valido a pena. Eu sabia que a mudança viria, mas nunca imaginei que fosse acontecer assim, disse Pedro, olhando para Dona Lúcia, que sorriu com orgulho. Ela sempre acreditou nele, mesmo nos momentos mais difíceis. Agora, a cidade tem uma chance real de recomeçar. O hospital não é apenas um prédio, é um símbolo de que podemos construir algo melhor. A reunião não terminou com grandes celebrações, mas com a certeza de que algo importante havia sido conquistado. O apoio para o hospital foi confirmado, e o projeto finalmente saiu do papel. Durante as semanas seguintes, o apoio popular cresceu ainda mais, com cada vez mais pessoas dispostas a lutar por um futuro melhor. E, como Pedro sempre acreditou, quando o povo se une em nome de um objetivo justo, nada é impossível. Alguns meses depois, a construção do hospital começou. E não era apenas um hospital comum. Ele representava tudo que Pedro havia lutado para conquistar. Um lugar de esperança, de cura, mas também de redenção para toda a cidade. Não era um projeto destinado a enriquecer alguns poucos, mas sim a salvar vidas, a garantir que todos, independentemente de sua classe social, tivessem acesso ao cuidado que mereciam. Pedro, agora com 13 anos, não era mais apenas um menino humilde de uma cidade pequena. Ele se tornará um símbolo de resistência, de coragem e, acima de tudo, de amor pelo próximo. Ele não havia aceitado a fortuna do empresário porque sabia que a verdadeira riqueza não está no dinheiro, mas no impacto que você pode ter na vida das pessoas. A cidade, finalmente, era diferente. E Pedro sabia que a verdadeira transformação não vinha do dinheiro, mas do coração das pessoas que estavam dispostas a lutar por um bem maior.
Ele havia provado a todos que, mesmo nos momentos mais difíceis, a fé e a esperança podem vencer qualquer obstáculo. O hospital foi inaugurado em uma grande cerimônia, com todos os moradores da cidade reunidos para celebrar um novo começo. Pedro estava lá, sorrindo, com os olhos cheios de gratidão. Ele sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. E, mais importante, sabia que, de alguma forma, ele tinha mudado o destino de sua cidade para sempre. Se você chegou até o final, comente felicidade, curta e compartilhe, sua ajuda é super importante. Não se esqueça de se inscrever para acompanhar nossos próximos vídeos.